A maioria das pessoas não começa a vida com a intenção de arruinar a própria vida, mas o caminho para a destruição costuma ser construído a partir de pequenos passos, quase imperceptíveis. Anônimo. Existe uma dura verdade, raramente dita, sobre as mulheres casadas que muitos homens não reconhecem. É o tipo de verdade que pode fazê-las parecer alvos fáceis. Não porque sejam fracas ou sem moral, mas porque a própria natureza humana é vulnerável à tentação. Ninguém acorda uma manhã e decide: vou trair tudo o que construí. Não. A tentação se revela nos menores momentos: conversas casuais, olhares prolongados, a forma como o coração acelera levemente quando chega uma mensagem de alguém que não seja o marido. Psicólogos estudam esse padrão há décadas. Eles o chamam de erosão gradual dos limites. Música. Passo a passo, pensamento a pensamento, até que um dia ela se olha no espelho e mal reconhece a pessoa que vê refletida. Então, o que faz com que algumas mulheres casadas pareçam tão facilmente atraídas? E ainda mais importante, como elas justificam isso para si mesmas? É exatamente isso que vamos descobrir. Vamos começar. Primeiro, o vazio não verbal. Por que algumas mulheres casadas buscam atenção externa? Os melhores casamentos são parcerias. Não pode haver um grande casamento sem uma parceria. Helen Mirren. Em sua melhor forma, os casamentos são laços que resistem ao tempo, às dificuldades e às tentações. Mas nem todo casamento mantém a força que tinha antes. Algumas mulheres, mesmo depois de fazerem votos, começam a se sentir atraídas por atenção fora do relacionamento. E na maioria das vezes, não se trata apenas de atração física. É psicológico. O maior mal-entendido é a suposição de que essas mulheres estão tentando escapar. Na verdade, muitas estão simplesmente tentando recuperar algo que sentem ter perdido ao longo do caminho. Os seres humanos são feitos para a conexão. As mulheres, em particular, muitas vezes têm uma profunda necessidade de intimidade emocional que vai além da presença física. Nos estágios iniciais do casamento, essa proximidade emocional é forte. As conversas até tarde da noite, os olhares trocados, a sensação de ser verdadeiramente vista. É uma sensação inebriante, mas com o tempo, a rotina lentamente toma conta. A vida se torna previsível. As conversas deixam de ser profundas em termos emocionais para se concentrarem em assuntos práticos, como contas, tarefas domésticas e responsabilidades. A paixão gradualmente se transforma em obrigação, e o pior de tudo, ela pode começar a se sentir invisível. É aí que o verdadeiro perigo começa. O Dr. John Gottman, um renomado psicólogo especializado em relacionamentos, observa que o assassino silencioso dos relacionamentos não é o conflito, mas sim a indiferença. Quando uma mulher deixa de se sentir notada pelo marido, seu subconsciente naturalmente começa a buscar validação em outro lugar, às vezes sem que ela sequer perceba. As pessoas fazem qualquer coisa para evitar a solidão, mesmo que isso signifique se perder no processo. Mitch Albom. Um simples elogio de um estranho, uma conversa com um homem que realmente a ouve. Um momento em que ela se sente interessante novamente. E, de repente, essa pequena interação se torna como oxigênio após anos de sufocamento. O casamento traz estabilidade, responsabilidade e previsibilidade. Mas o lado negativo da estabilidade é que ela pode, aos poucos, apagar a empolgação. Em psicologia, isso é conhecido como efeito Coolidge. A ideia de que a novidade é o que impulsiona o desejo. Os seres humanos são naturalmente atraídos pela novidade, independentemente do gênero. Portanto, se uma mulher é casada há anos e todos os dias parecem idênticos, todas as conversas ensaiadas, até mesmo a menor faísca de algo novo pode ser eletrizante. Não porque ela não ame o marido e não porque ela seja uma pessoa ruim, mas porque ela sente falta da sensação de ser desejada. Sentimos-nos mais vivos quando estamos apaixonados, mas o amor
não se resume a permanecer juntos. Trata-se de ser escolhido repetidamente. F. Scott Fitzgerald. Quando uma mulher se sente cortejada, quando percebe que ainda desperta o desejo de um homem, isso a reconecta com uma versão de si mesma que ela pensava ter perdido. A versão mais jovem, a versão confiante, a versão naturalmente atraente. E mesmo sem a intenção de ultrapassar limites, ela pode começar a se aproximar deles, porque nesses momentos fugazes, ela se sente viva novamente. Outro fator frequentemente ignorado é a perda da identidade social. Após o casamento, muitas mulheres gradualmente deixam de se sentir como indivíduos. Elas se tornam esposa de alguém, mãe de alguém, cuidadora de alguém. Sua identidade se transforma de quem eu sou para quem eu sou para os outros. Antes do casamento, ela era uma pessoa independente, cheia de sonhos, paixões e individualidade. Depois do casamento, ela frequentemente passa a ser definida por papéis: esposa, mãe, provedora, aquela que mantém tudo unido. Esses papéis são significativos, mas também podem ser limitantes. E quando uma mulher deixa de se sentir ela mesma, pode começar a buscar interações que restaurem esse senso de individualidade. Às vezes, isso acontece por meio de outro homem. 2. O jogo da justificativa. A mente sempre encontrará uma maneira de justificar o que o coração já escolheu. Anônimo. Ninguém acorda e decide conscientemente trair o próprio casamento. Não acontece assim. Quando uma mulher casada começa a se envolver em comportamentos emocional ou fisicamente arriscados, isso acontece gradualmente, muitas vezes justificado internamente muito antes de se tornar uma ação real, porque a culpa é pesada. E se a mente consegue reformular algo como não sendo realmente errado, fica mais fácil de suportar. No início, tudo parece inofensivo. É só atenção, é só conversa. Qual o problema? Não estou traindo, estou apenas aproveitando o momento. O cérebro humano é extremamente hábil em auto-engano. Quando as ações entram em conflito com os valores, ele cria desculpas mentais para preencher essa lacuna. Os psicólogos chamam isso de dissonância cognitiva, o desconforto de manter crenças e ações contraditórias. Quando esse desconforto se torna muito forte, a mente remodela a realidade para se proteger. A pessoa mais fácil de enganar é você mesma. Richard Feynman. Assim, uma mulher que antes valorizava a lealdade pode começar a racionalizar. É só flerte, não significa nada. Se meu marido me desse mais atenção, eu não precisaria disso. Isso não tem nada a ver com o meu casamento. É só algo para mim. Mas aqui está o problema. Quanto mais ela justifica, mais longe ela tende a ir. Para muitas mulheres casadas, a traição não começa fisicamente, começa emocionalmente. E é isso que a torna especialmente perigosa. A traição física tem limites claros. A traição emocional, não. Conversas até altas horas da noite, compartilhar dificuldades íntimas com outro homem, buscar conforto emocional fora do casamento. A princípio, ela pode pensar: é só emocional, é só uma conversa. Mas a intimidade emocional é poderosa. Quando pensamentos, sentimentos e experiências internas são compartilhados com outro homem, o distanciamento emocional do marido já começou. A traição nem sempre é física. No momento em que o segredo entra em um relacionamento, a linha já foi cruzada. Incerteza. E é aqui que o perigo se aprofunda, porque o envolvimento emocional enfraquece os limites físicos com o tempo. A justificativa do "eu mereço isso". A forma final e mais perigosa de racionalização é a mentalidade do "eu mereço isso". Nesse ponto, suas ações não parecem mais erradas em sua própria percepção. Elas parecem justificadas. Eu me sacrifiquei demais. Eu mereço ser feliz novamente. Ele me ignorou por anos. Por que eu deveria me importar? Fui fiel por tanto tempo e não ganhei nada com isso. Qual é o sentido? A traição nem sempre é física.
Este se torna um ponto sem volta. A conexão emocional com outro homem começa a parecer mais real do que o próprio casamento. E uma vez que essa crença se instala, o comportamento a acompanha. A razão pela qual algumas mulheres casadas parecem se deixar levar facilmente por isso não é por falta de força ou moral. É porque a mente naturalmente tende à justificativa quando algo parece emocionalmente gratificante. Começa com pequenas desculpas. Depois, essas desculpas se tornam hábitos. Em seguida, as ações. E uma vez que a linha é cruzada, voltar atrás se torna cada vez mais difícil. 3. O ponto de ruptura. As correntes do hábito são fracas demais para serem sentidas até que se tornem fortes demais para serem quebradas. Samuel Johnson. Toda situação chega-se a um ponto de virada, um momento em que a interação casual deixa de ser apenas uma conversa, deixa de ser inocente, deixa de ser reversível. Ela se torna real. A maioria das pessoas não percebe essa mudança quando ela acontece. A psicologia se refere a isso como teoria do limiar. Ela explica por que pessoas que antes acreditavam firmemente em "eu nunca faria isso", acabam fazendo mesmo assim, porque o passo mais difícil é o primeiro. A primeira mensagem que ela não deveria ter enviado. O primeiro encontro que foi apenas amigável. O primeiro momento em que ela não se afastou quando deveria ter se afastado. É aí que tudo muda. Depois disso, a segunda vez fica mais fácil. A repetição se transforma em identidade. Aquilo que fazemos repetidamente, nos tornamos. Aristóteles. E com o tempo, o que antes parecia proibido começa a parecer normal. Uma das maiores mentiras que as pessoas contam a si mesmas nessas situações é: posso parar quando quiser. Mas isso raramente é verdade, porque a estimulação emocional cria ciclos de reforço no cérebro. A neurociência mostra que a atração romântica ativa vias de recompensa semelhantes às do vício. A descarga de dopamina de uma nova conexão é intensa, quase intoxicante, como algo que ela nem sabia que estava sentindo falta. Então, mesmo quando diz a si mesma que é a última vez, muitas vezes encontra motivos para continuar, porque deixa de ser sobre a pessoa, passa a ser sobre o sentimento. No início, mentir é desconfortável. Esconder mensagens, dar desculpas, sentir-se nervosa quando questionada, mas a mente se adapta rapidamente. A culpa desaparece. A estratégia substitui a emoção. Ela se torna melhor em esconder, melhor em compartimentalizar. Eventualmente, ela pode deixar de se sentir culpada e começar a acreditar na sua própria versão dos fatos. E é aí que a espiral começa. Quanto mais tempo isso continua, mais difícil se torna escapar. Promessas como "vou terminar logo" se estendem por semanas, depois, por meses. Até que ela perceba que está presa em algo que ajudou a construir. Em algum momento, a mudança mental se completa. O casamento não é mais o centro do seu mundo emocional. O marido se torna distante, enquanto a conexão emocional em outro lugar parece real, viva e primordial. Nesse estágio, mesmo sem envolvimento físico, o apego emocional já tomou conta. E a história geralmente termina de duas maneiras: descoberta ou separação. Porque manter uma vida emocional dupla acaba desmoronando. Então, por que algumas mulheres casadas parecem tão facilmente atraídas por isso? Porque muitas vezes elas não estão buscando traição, estão buscando algo que sentem que desapareceu. E uma vez que encontram um vislumbre disso em outro lugar, ir embora se torna muito mais complicado do que parece de fora. Não porque deixaram de amar seus maridos, mas porque se convenceram de que o que encontraram em casa não pode ser substituído. E uma vez que essa crença se instala, as coisas raramente voltam a ser como eram. Se você entender isso, ganhará consciência.
a capacidade de perceber padrões que outros ignoram, de interpretar situações com mais clareza e de reconhecer mudanças sutis antes que se agravem. E com essa consciência, você não estará mais alheio à forma como essas dinâmicas se desenrolam. Este é o Guia Estoico. Até a próxima. Cuide-se e nos vemos no próximo vídeo.